Olá, quarto ano! Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho do livro de História, página 72, Outras Formas de Escravidão. Só para a gente entender um pouquinho. Nós já vimos que a cana-de-açúcar, os engenhos de açúcar, era algo lucrativo para os portugueses no Brasil. Eles ganhavam dinheiro, mas eles precisavam de mão de obra, pessoas para trabalhar. Então eles começaram a escravizar os indígenas, certo? Escravizaram eles por um período. Depois de um período, eles começaram a fazer uma espécie de troca com os indígenas. Eles introduziram armas na mão dos indígenas e os indígenas ficaram dependentes desse negócio dos portugueses. É lógico que esse negócio era mais lucrativo para os portugueses do que para os indígenas. Os indígenas sempre acabavam saindo perdendo. E chegou uma hora que muitos portugueses largaram as suas profissões para se dedicar à caça de indígenas. Virou quase uma profissão. Esses homens eram chamados de bandeirantes. Eles atacavam aldeias, missões jesuítas, e aí eles traziam os indígenas escravizados, certo? Então lembrem desse nome, bandeirantes. Eram os homens que faziam essa procura por indígenas, certo? E aí o que acontecia? Eles meio que alguns indígenas se revoltavam contra os portugueses e atacavam também. Só que sempre os portugueses estavam bem melhor armados, as armas eram mais potentes do que os indígenas, certo? Em 1757, os indígenas foram declarados livres, não podiam mais se escravizar indígenas. Aí a partir dessa data, começou-se outro tipo de escravidões que nós vamos falar um pouco mais para frente. No século XX, tinha a Guerra Justa. O que era a Guerra Justa? Eram os ataques das aldeias dos próprios grupos indígenas. Esses grupos indígenas atacavam, quem ganhasse a guerra pegava como se fosse os escravos para si, certo? Só que essa guerra só podia ser feita entre os indígenas. Só que os portugueses sabiam disso e eles meio que faziam alianças com alguns indígenas para que praticasse essa guerra para eles. Então, a liberdade dos escravos foi livre, mas não foi tão livre assim. Eles arrumaram um jeito de continuar escravizando ainda por um tempo. Mais pra frente nós vamos falar mais um pouquinho sobre outras formas de escravidão, tá bom? Essa uma breve explicação para vocês entenderem essas duas páginas. Tchau, tchau!